Olá, neste sábado, 26 de outubro, o sol ali meio escondido nas nuvens, na política também está tudo nublado, viu? O senhor Dias Toffoli e o senhor Jair Bolsonaro, o presidente do Supremo e o presidente da República, fizeram um acordão pelo qual o Bolsonaro nomeará o próximo ocupante do Supremo com a aposentadoria compulsória do decano Celso de Mello e o advogado-geral da União, que ele já nomeou antes por indicação do Dias Toffoli, que anda sob a proteção, sob a sombra do Dias Toffoli. Em troca, o Dias Toffoli, primeiro ele cancelou as investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro a respeito de Flávio Bolsonaro a partir de informações do COAF, criando inclusive uma confusão com o COAF, que graças ao Congresso voltou a ter o nome anterior, que não significa lá muita coisa, mas vamos lá. Com isso, ele conseguiu livrar também a mulher dele, Roberta Rangel, dona de um próspero, como não podia deixar de ser, escritório de advocacia em Brasília, e a mulher do Gilmar Mendes. Aí o Gilmar aproveitou e também, ao receber uma ação do advogado de Flávio Bolsonaro, proibiu de vez qualquer inquérito a respeito do primogênito do presidente, que era deputado estadual na LERJ, e agora é senador da República. Segundo publicou agora o Antagonista, a canetada de Toffoli paralisou investigações sobre lavagem, peculato e contrabando. Tendo paralisado 700 processos. O Ministério Público Federal fez um levantamento mostrando que a medida travou principalmente processos contra a ordem tributária relacionados à lavagem de dinheiro ou ocultação de bens. Também foram paralisadas investigações que apuram contrabando, corrupção ativa e passiva, peculato, sonegação previdenciária, entre outras. Dias Toffoli e Gilmar Mendes, com o devido respeito, data venha, são 4 substantivos próprios que traduzem a palavra, o substantivo comum, impunidade. E o Supremo Tribunal Federal, que avaliza tudo o que eles fazem, virou o Supremo Tribunal da Impunidade, STI. Aliás, eu quero também aproveitar para lembrar que o Procurador-Geral da República, Gustavo Augusto Aras, cancelou um parecer que sua antecessora, Raquel Dodge, fez contra aquele decreto infame e absolutamente anticonstitucional, ilegal, do Dias Toffoli, com relatoria do Alexandre de Moraes, criando um verdadeiro muro do silêncio em torno do Supremo, proibindo qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro de criticar qualquer ministro, parente ou aderente do Supremo Tribunal Federal. Pois veio agora o Augusto Aras e fez um parecer exatamente oposto. Ele admitiu a investigação pelo Supremo, argumentando que apurações não são atividades exclusivas da polícia e são garantidas a órgãos do judiciário para que este mantenha sua independência em relação aos demais poderes. Ou seja, ele simplesmente bajula, puxa o saco, para falar a palavra assim, bem popular, do presidente do Supremo e dos seus colegas, Alexandre de Moraes e todos os outros 10 ministros, que estão caladinhos a respeito dessa ignomínia perpetrada pelo Dias Toffoli. O procurador pediu ao Toffoli mais informações sobre os indícios já colhidos na investigação e sobre as suspeitas iniciais que levaram à instauração, com o objetivo de saber exatamente quem é que está sendo investigado. Isso é o fim da picada. O Ministério Público pedia ao Supremo, por favor, me indica quem é que está sendo investigado. Augusto Aras, além de ser um bajulador incansável, é também uma pessoa desprovida de qualquer noção de pudor. Isso não é coisa que um procurador pergunte, né? Aliás, eu quero voltar ao Toffoli, porque hoje o jornal o Globo publicou um artigo sobre um assunto que eu já toquei aqui. Eu toquei aqui o absurdo que foi aquela sessão de bajulação que o Dias Toffoli abriu para si mesmo na abertura de uma sessão que julgaria uma jurisprudência do Supremo, com um discurso baboso do decano Celso de Mello
que está mais para caduco do Supremo do que para decano. Meu amigo, meu ídolo, o acadêmico Joaquim Falcão, escreveu um artigo no Globo hoje chamado Só Não Viu Quem Não Quis, exatamente falando sobre isso. O Marco Aurélio, ele lembrou, reclamou disso, mas o Dias Toffoli não quis nem saber. O Toffoli avisou que o voto de Rosa Weber ficaria para quinta-feira, pois já se aproximava das 6 horas da tarde. A sessão que começou com a bajulação terminou com bajulação, porque havia uma ânsia pelo adiamento, porque a sessão tinha que ser encurtada, teve que ser encerrada por volta de 5h30, pois tinha uma recepção programada pelo presidente do Supremo aos presidentes do Supremo do BRICS. Programa coquetel de celebração em cima do horário de sessões e, como diz o Joaquim Falcão, o país esperando. A quinta-feira a sessão começou atrasada. Não se conseguia acabar a sessão. O Toffoli anunciou, então, que como nesta próxima semana não haveria sessão de plenário, a votação estava adiada para o novembro. E diz o Joaquim Falcão, e o país esperando. Joaquim Falcão, abre aspas. Sabemos todos que quem controla o tempo e a pauta da sessão tem mais possibilidades de controlar o resultado da decisão. Desde o início, os movimentos do ministro Toffoli, como presidente da sessão, foram para avisar que ia adiar a decisão. De tempos em tempos, ele dizia aos ministros que podiam se alongar nos votos. Isso aí. Aliás, chegaram a publicar que ele pediu para a Rosa parar, não, ao contrário, a Rosa queria parar e ele disse, não, prolongue, aquele verso insuportável, aquele verso cansativo, aquele voto absurdo dela, citando coisas como um lindo poema do Cavafos, que não tinha nada a ver com a hora do Brasil, num texto que hoje estão atribuindo, eu não posso dizer nada, porque eu não conheço o texto, quem escreveu teria sido Cacai, né, o famoso advogado Cacai, aquele que tem tanta intimidade no Supremo que vai de bermuda, né? Por que este adiamento indispensável? Negociações ainda não terminadas, acomodações geológicas. Paralelamente desta feita, não houve discussões, deselegâncias. Ministros, usualmente vociferantes, ficaram imediatamente quietos, segundo Joaquim Falcão. Não sou eu que estou dizendo isso. Evidentemente, não estamos falando de protocolos, rituais ou diplomacias judiciais. Estamos falando de algo mais grave e nem sempre perceptível. Estamos falando de direitos dos cidadãos, do devido processo legal. O Supremo tem regras decisórias claras, permanentes e cumpríveis. A presidência deve fazê-las respeitar. Não por uma questão estética ou ética comportamental, mas porque é o seu dever. Não pode permitir que alguns ministros deem prioridade às suas conferências e palestras, viagens ao exterior ou congraçamentos profissionais e deixem as sessões pelo meio, como às vezes acontece. Nesse caso, houve o lançamento de um livro sobre os 10 anos de permanência de Dias Toffoli, um ministro conhecido pelo seu escasso saber jurídico, não pelo seu notório saber jurídico, celebrando suas bodas. 10 anos, eu nem sei, eu vou ter que ligar para minha irmã Nicé para me dizer que 10 anos é boda de quê? 10 anos de sua permanência no Supremo. Pelo amor de Deus, né? Olha, e já que eu falei aqui para vocês, o Supremo jogou na gaveta, mas o jornal foi lá e pegou, né? A notícia de que dona Raquel Dodge, antes de sair da Procuradoria-Geral da República, deixou lá na gaveta do Supremo Tribunal Federal uma denúncia contra o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Domingos Brazão, por obstrução de justiça nas investigações do assassinato de Marielle Franco. A procuradora Raquel Dodge afirmou que ele também arquitetou o homicídio da ex-vereadora, segundo informa o UOL, na sua notícia. Na maior importância, eu vivo reclamando aqui, quem é que mandou matar Marielle Franco? A Procuradoria já tem uma versão, mas o Supremo escondeu. A minha questão é a seguinte, quem é que protege Domingos Brazão lá no Supremo Tribunal Federal? No caso, os 11. Os 11 poderão ser processados por, como é que chama? Guarda indevida de informações
de importância e de relevância pública, visando manter-se impune, segundo o trecho do documento publicado pelo UOL, segundo o documento da Raquel Dodge, o senhor Brazão esquematizou a difusão da notícia falsa sobre os responsáveis pelo homicídio. Ou seja, Alexandre de Moraes não está tão interessado em fake news? Por que é que ele está escondendo essa informação? Dias Toffoli vive falando em fake news, está aí uma fake news. Por que é que isso está escondido na gaveta do Supremo Tribunal Federal? Suspeito, muito suspeito, né? Pois é, eu também acho. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.